Fala galera, Novitimengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Acabou a esperança, Arrascaeta não se recupera a tempo e desfalcará novamente o Flamengo. Arrascaeta é um jogador indispensável no esquema tático do Flamengo. O meia dá vida ao meio-campo rubro-negro e a maior parte das jogadas passam por seus pés. Com a ausência do craque, o Flamengo sente muita falta. Na última partida contra o Botafogo, o meia saiu lesionado com problema na coxa. Com isso, o jogador acabou desfalcando a equipe carioca em duas oportunidades, contra o Amazonas pela Copa do Brasil e contra o RB Bragantino pelo Brasileirão. A torcida está esperando pelo retorno do meia, que deve ser em breve. Apesar de terem surgido alguns rumores de uma possível volta para o embate pela Libertadores, Arrascaeta não voltará a tempo. Problema para o meio-campo. Arrascaeta recebeu a notícia de que deveria retornar ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao tratamento para a recuperação mais rápida de sua lesão. Sem o meia, a equipe rubro-negra passa longe de apresentar um bom futebol. Ao saberem desta notícia, alguns internautas se revoltaram nas redes sociais, dizendo que o craque já não é mais o mesmo, que vem sofrendo muito com as lesões, e que passa longe de ser aquele jogador genial das temporadas passadas. O Flamengo faz campanha muito abaixo na Libertadores da América. Em um grupo com Bolívar, Palestino e Milionários, o rubro-negro soma apenas 4 pontos em 3 partidas, e está na segunda colocação. Sem a presença de Arrascaeta, o Flamengo deverá sofrer um pouco para vencer mais uma na competição e se sentir mais aliviado para classificar-se à próxima fase. O próximo confronto será contra o Palestino, no Chile, nesta terça-feira, 07. Everton Cebolinha reforça o Flamengo para jogo da Libertadores. Após o empate no Brasileirão Série A, contra o RB Bragantino, a equipe do Flamengo se prepara para o confronto diante do Palestino, pela 4ª rodada da Libertadores. O jogo ocorre na terça-feira 7, às 21 horas, no estádio Francisco Sanches Rumoroso. O rubro-negro não vive uma situação confortável no grupo E. Com um empate, uma derrota e uma vitória, a equipe ocupa a segunda posição com 4 pontos. Dessa maneira, para não se distanciar do líder Bolívar, Tite deve contar com novidade entre os relacionados. Conforme publicado pela Gazeta Esportiva, Everton Cebolinha deve estar à disposição para o confronto da Libertadores. Durante a semana que antecedeu o jogo do Brasileirão, os jogadores passaram pelo processo de transição e não foi relacionado. Na noite do domingo 5, de acordo com Rodrigo Lima, Arrascaeta não será relacionado para a partida com o Palestino. A princípio, o uruguaio não se recuperou a tempo para disputar a partida. Será um curto período de recuperação antes da partida com o Palestino. Assim, o elenco resolveu fazer uma sessão de treinamento no CT do Corinthians. No início da semana, os jogadores viajam para o Chile. Com a ausência de Arrascaeta, o meio de campo pode continuar com De La Cruz, Alan e Igor Jesus. O uruguaio está atuando mais perto do centroavante, como meio-campista armador. Já no ataque a situação é diferente. Bruno Henrique voltou a atuar com frequência, exatamente na ponta esquerda, onde Everton Cebolinha gosta de atuar. Em caso de derrota para o Palestino, o Flamengo sai da zona de classificação para a próxima fase. Lembrando, na rodada anterior, o rubro-negro perdeu para o Bolívar, assim, não depende apenas de si para terminar na primeira colocação do grupo E. Torcida do Flamengo critica Pedro e defende Gabigol, sempre jogou para o time. Com a volta de Gabigol ao Flamengo, Pedro volta a ter uma sombra no ataque. O camisa 9 é artilheiro da equipe, mas não é unanimidade entre os torcedores e o assunto está movimentado às redes sociais. Na partida contra o Red Bull Bragantino, o centroavante jogou os 90 minutos, mas passou em branco. O gol do rubro-negro foi marcado pelo atacante Bruno Henrique no empate por 1-1 com o Massa Bruta no sábado, 4 pela 5ª rodada do Brasileirão. Gabigol, por sua vez, sequer entrou em campo. O atleta havia atuado no segundo tempo contra o Amazonas pela Copa do Brasil, e Tite falou em erro por ter colocado o jogador tanto tempo em campo devido ao tempo de inatividade do camisa 10. Mesmo com 15 gols na temporada, Pedro foi criticado pela torcida flamenguista após o jogo de ontem. Os torcedores comentaram que o camisa 9 é individualista e joga para ele, ao contrário de Gabigol. No X, antigo Ter, muitos flamenguistas afirmaram que Gabigol tem um perfil diferente e procura jogar em prol da equipe. Com isso, os torcedores sugerem uma mudança no time titular de Tite. Veja os tweets ao fim da matéria. Gabi tem apenas 9 jogos nesta temporada e 2 gols marcados.
Ele ficou um mês fora dos gramados pela punição por suposta tentativa de fraude em exame antidoping. Ele virou reserva no Mengão desde o fim do ano passado. Nesta semana, a Corte Arbitral do Esporte, CAS, concedeu efeito suspensivo para o atacante e o tribunal acredita ter boas chances da punição do jogador ser anulada. Antes, a pena do atleta no Tribunal de Justiça Antidopagem, TJDAD, foi de 2 anos. Disparou contra o Flamengo. Sérgio Coelho dá forte declaração sobre reclamação de Braz e provoca o clube. O Flamengo está longe de viver uma boa fase na temporada. Mesmo tendo sido campeão carioca, a equipe de Tite vem deixando muito a desejar no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, tendo desempenhos muito abaixo do esperado. Exemplo disso foi a partida neste sábado, 0-4, onde o clube acabou empatando com o RB Bragantino, saindo atrás do placar em Bragança Paulista. Mesmo somando um ponto, a torcida se revoltou muito nas redes sociais. Outro ponto que revoltou muitos torcedores e, principalmente, o dirigente Marcos Braz, foram 2 lances capitais que poderiam ter mudado a história do jogo. O dirigente flamenguista reclamou sobre anulação de cartão vermelho ao jogador do RB Bragantino e possível pênalti no fim do jogo. Provocações. Marcos Braz, após o jogo, disparou contra a arbitragem. Não sei se tem isso, mas vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho. Tá dando pena, essa que é a verdade. O diretor de futebol, Bruno Spindel, corroborou com as reclamações. A gente acha que o que está acontecendo é um assinte. Um presidente de clube diz que tem roubo, assalto, manipulação e jogo após jogos, os árbitros vão prejudicando o Flamengo. O mais assintoso é a falta de critério. E sempre contra o Flamengo. Em meio a este cenário, o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, decidiu comentar sobre o assunto em entrevista que revoltou completamente os torcedores do rubro-negro, aumentando a rivalidade entre os clubes, se metendo onde não deve. Sérgio Coelho disse: "A vida nos apresenta grandes surpresas. No futebol não é diferente. Eu achei que ia morrer sem ver o Flamengo reclamar de uma arbitragem, mas eu vi, eu presenciei e foi ontem. O pior que reclamaram sem ter razão. Sabemos que vale como pressão. Reclama hoje para amanhã ter um benefício qualquer." Disparou contra o Flamengo. Sérgio Coelho dá forte declaração sobre reclamação de Braz e provoca o clube. O Flamengo está longe de viver uma boa fase na temporada. Mesmo tendo sido campeão carioca, a equipe de Tite vem deixando muito a desejar no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, tendo desempenhos muito abaixo do esperado. Exemplo disso foi a partida neste sábado, 0-4, onde o clube acabou empatando com o RB Bragantino, saindo atrás do placar em Bragança Paulista. Mesmo somando um ponto, a torcida se revoltou muito nas redes sociais. Outro ponto que revoltou muitos torcedores e, principalmente, o dirigente Marcos Braz, foram 2 lances capitais que poderiam ter mudado a história do jogo. O dirigente flamenguista reclamou sobre anulação de cartão vermelho ao jogador do RB Bragantino e possível pênalti no fim do jogo. Provocações. Marcos Braz, após o jogo, disparou contra a arbitragem. Não sei se tem isso, mas vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho. Tá dando pena, essa que é a verdade. O diretor de futebol, Bruno Spindel, corroborou com as reclamações. A gente acha que o que está acontecendo é um assinte. Um presidente de clube diz que tem roubo, assalto, manipulação e jogo após jogos, os árbitros vão prejudicando o Flamengo. O mais assintoso é a falta de critério. E sempre contra o Flamengo. Em meio a este cenário, o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, decidiu comentar sobre o assunto em entrevista que revoltou completamente os torcedores do rubro-negro, aumentando a rivalidade entre os clubes, se metendo onde não deve. Sérgio Coelho disse: "A vida nos apresenta grandes surpresas. No futebol não é diferente. Eu achei que ia morrer sem ver o Flamengo reclamar de uma arbitragem, mas eu vi, eu presenciei e foi ontem. O pior que reclamaram sem ter razão. Sabemos que vale como pressão. Reclama hoje para amanhã ter um benefício qualquer." Flamengo avança para fechar com ex-companheiro de Davi Luiz no Chelsea. O Flamengo foi a equipe que mais gastou com reforços na janela de transferências deste primeiro semestre da temporada de 2024, sendo o principal deles, Nicolás de la Cruz.
Desejo antigo do Mengão, o uruguaio já caiu nas graças da nação e, para muitos, é o melhor jogador da equipe neste início de ano, tendo 2 gols e 3 assistências em 19 partidas. Não obstante, mesmo com um bom elenco, o clube carioca segue de olho no mercado e tende a contratar mais jogadores na próxima janela. Inclusive, alguns ótimos nomes já tendo sido ventilados no mais querido, que pode surpreender a todos e anunciar um craque com passagem pela seleção brasileira e pelo Chelsea. E Chelsea tem conversas avançadas com o Mengão. Trata-se do meio-campista Oscar, que, como já foi informado, está de saída do Xangai Port e vem recebendo sondagens para retornar ao futebol brasileiro. Segundo a apuração da revista Colorada, o atleta dá prioridade ao Flamengo e tem conversas avançadas para atuar na equipe carioca. A fonte ainda ressalta que o negócio tem caminhado bem e que já nos próximos dias, o atleta pode assinar um pré-contrato para atuar na equipe carioca. Oscar, que na carreira também teve passagens pelo São Paulo, Internacional, Chelsea, sendo ex-companheiro de Davi Luiz, que hoje atua no mais querido. E você, torcedor, o que acha de Oscar no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.